Galera, finalizando aí, então, o nosso estudo sobre as instituições aí, estudadas pelo direito processual do trabalho, vamos falar aqui sobre as varas do trabalho e o Ministério Público do Trabalho, ok? Bom, composição e funcionamento das varas do trabalho, quando a gente for começar a ler na CLT, a gente vai perceber que elas não são chamadas de varas do trabalho em muitos artigos, né? Alguns artigos já estão atualizados, mas muitos artigos da CLT ainda chama a vara do trabalho de junta de conciliação e julgamento. Então, vamos abstrair, né, e vamos fazer uma interpretação conforme, porque embora as juntas de conciliação e julgamento tenham sido extintas e em seu lugar tenha sido agora incorporado o nome de vara do trabalho, a CLT ela não foi atualizada junto com a emenda constitucional. Beleza? Então, o próprio artigo 650 da CLT nos dá conta disso. Ele fala: a jurisdição de cada junta de conciliação e julgamento, leia-se, a jurisdição de cada vara do trabalho abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendido ou restringido por lei federal. Gente, primeira coisa, neste caso aqui, além de nós termos que ler, em vez de junta de conciliação e julgamento, ler como vara do trabalho, vamos também entender que quando ele fala comarca, ele está fazendo apenas uma referência à comarca estadual, tá? Mas na Justiça do Trabalho não existe comarca. Eu já falei para vocês, a Justiça do Trabalho ela é parte da Justiça Federal, é da União, beleza? Não é parte da Justiça Federal, não, desculpa. Ela é uma Justiça Federal, tá? Uma justiça especializada da União, por isso federal, tá? Então, veja bem, por ser uma Justiça Federal específica, ela não tem divisão em comarcas, beleza? Aqui o artigo 650, quando ele fala de comarca, ele está falando em referência. Então você vai fazer referência à comarca estadual para saber qual é a jurisdição da vara do trabalho. Então, normalmente, se eu tenho uma vara de trabalho em Linhares, ela vai abranger toda a comarca de Linhares. Não porque a comarca de Linhares seja uma divisão federal, não. É a comarca de Linhares de acordo com a divisão estadual, só como referência. Tá? É por isso que a gente, na hora que a gente vai fazer petição na Justiça do Trabalho, a gente nunca endereça ao juízo da comarca, ao juízo do trabalho da comarca de Linhares. Não, não existe comarca em justiça federal. Tá? A gente fala ao juízo do trabalho de Linhares, beleza? Da vara do trabalho de Linhares. A gente não fala de comarca, não, beleza? Esse comarca aí é só ponto de referência mesmo. Segunda situação é que quando ele fala que só pode ser estendida ou restringida por lei federal, veja que esse artigo ele é anterior à Constituição. E mais recentemente, o próprio CNJ ele já decidiu que os tribunais também podem rearranjar aí essa jurisdição das varas do trabalho. Então, na verdade mesmo, quem é que faz essa divisão de qual é a jurisdição de cada vara do trabalho é o próprio TRT, tá? Então, assim, isso às vezes muda, né? Porque de acordo com o fluxo aí de ações trabalhistas, às vezes você percebe que locais que tem mais de uma vara do trabalho têm necessidade de criar. Às vezes locais que tem duas têm necessidade de criar uma terceira. Às vezes locais que tem duas têm necessidade de reduzir uma. Então, o tribunal ele tem a possibilidade de fazer esse acompanhamento melhor do que a lei, né? A lei ela é mais lenta. Então, o próprio CNJ ele já permite, ele já admite que os próprios tribunais regionais do trabalho digam qual é a jurisdição de cada vara do trabalho. Então, por exemplo, a gente já teve vara do trabalho em Mimoso do Sul, né? Nós não tínhamos vara do trabalho em Linhares, né? Quem julgava as ações trabalhistas de Linhares era a vara do trabalho de Colatina. Mas aí foi criada uma vara do trabalho em Linhares, porque Linhares desenvolveu muito. Já em Mimoso do Sul, que lá no sul do Espírito Santo a questão trabalhista ela é mais tímida, vamos dizer assim, Mimoso do Sul hoje em dia é posto fixo, não é mais vara. Até existe um posto fixo da Justiça do Trabalho lá, em que acontecem audiências, mas ele é vinculado a uma das duas varas de Cachoeiro e Itapemirim, certo? Então, quem faz essa... A mesma coisa aconteceu com a Alegre, por exemplo, que tinha uma vara do trabalho, hoje em dia é só posto fixo. Quem faz essa divisão e quem determina a jurisdição de cada vara do trabalho é, na verdade, o TRT, beleza? Então não é somente lei federal, como diz aí o artigo 650, não. Tudo bem? E aí, atualmente, como eu já tinha falado para vocês, além de nós não termos mais junta de conciliação e julgamento, nós também não temos mais composição paritária, né? A gente não tem mais juiz classista. Então,
toda vez que vocês lerem na CLT juiz-presidente ou juiz classista, né, vamos ler juiz titular, ok? E juiz substituto, que é o que tem nas varas trabalhistas, assim como há também nas varas cíveis, varas criminais, varas federais, beleza? Então, a composição ela é realmente de um juiz titular e um juiz substituto. Bom, tem uma situação que, se eu não me engano, não acontece mais no Brasil. Se acontece, eu confesso que eu não conheço, não, a localidade em que isso acontece. Mas, antigamente, principalmente quando o X-Trabalho ainda estava em desenvolvimento, havia situações de certos municípios que não eram abarcados por nenhuma vara do trabalho, certo? Nesse caso, quando isso acontecesse, a CLT tinha uma saída, que está aqui nesses artigos 668 e 669, que era o seguinte: nas localidades que não tivessem compreendidas pela jurisdição trabalhista, caberia ao juiz de direito exercer a jurisdição trabalhista. E aí, quando você tivesse, vamos supor, né, Rio Bananal não vamos supor que Rio Bananal não fosse alcançada pela jurisdição da vara de Linhares, como é hoje em dia. E, na verdade, não tivesse nenhuma vara do trabalho que estendesse jurisdição até Rio Bananal. Nesse caso, o juiz de direito de Rio Bananal ia ter que resolver as lides trabalhistas. E ele não ia ser um juiz de direito, ele ia ser um juiz de direito investido da jurisdição trabalhista, ou seja, ele ia usar a CLT, os procedimentos da CLT, inclusive os recursos da sentença dele não seriam julgados pelo TJ, seriam julgados pelo Tribunal Regional do Trabalho, beleza? Ele seria realmente um juiz do trabalho ad hoc, vamos dizer assim, certo? E aí você tem toda uma disposição nesses artigos 668 e 669, depois vocês deem uma lida aí em casa, né, falando sobre o que aconteceria quando em alguma localidade não houvesse essa compreensão de jurisdição trabalhista. Beleza? Sobre os serviços auxiliares da Justiça do Trabalho, quando a gente fala de serviços auxiliares, a gente está falando daqueles servidores que funcionam, né, nas varas do trabalho. Você já conhece alguns desses serviços aí de experiência de estágio, ou até mesmo de processo civil, que com certeza o professor de processo civil já conversou sobre isso com vocês, que são ali o escrivão da vara, o oficial de justiça, os escreventes, né, que vocês já aprenderam. Então, aqui na Justiça do Trabalho, por ela ser uma justiça federal, ela vai ter nomes um pouquinho diferentes, né? Vai se aproximar muito do que é na Justiça Federal. Então, assim, em vez de ser escrivão, nós vamos ter diretor da vara. Em vez de escrevente, nós vamos ter analistas e técnicos judiciários, né? Oficial de justiça também tem oficial de justiça. Mas, enfim, para dispor sobre esses serviços auxiliares, a Constituição fala que compete aos tribunais privativamente dispor, organizar, né, suas secretarias e serviços auxiliares. Porém, a CLT, que é anterior à Constituição, ela já tinha alguns artigos ali, desde o 710 até o 721, falando sobre serviços auxiliares. Então é muito comum que, por conta desse artigo 96 da Constituição, nós encontremos algumas situações em tribunais que vão ser diversas daquelas que estão previstas na CLT. Por quê? Porque, de fato, não é a CLT que devia falar sobre isso. De fato, são os regimentos internos. Então, sempre que houver um conflito aí entre regimentos internos e CLT, vamos observar os regimentos internos no que se refere a serviços auxiliares da Justiça. Beleza? Então, vamos falar aqui um pouquinho na primeira instância. Cada vara vai ter uma secretaria, certo? Que é o lugar ali onde ficam os processos. Hoje em dia é tudo eletrônico, mas é o lugar ali onde os servidores vão trabalhar. Beleza? E os servidores vão seguir o regime jurídico único, né, que tem até lei específica de servidores da Justiça do Trabalho, né, mas eles são também abarcados ali pelo Estatuto dos Servidores da União, que, como eu já falei, a Justiça do Trabalho ela é da União, ela é uma justiça federal. Beleza? E aí cada secretaria dessas vai ter um diretor, que seria aí, vamos colocar assim, numa comparação com a Justiça Estadual, seria o escrivão da vara, beleza? Acima dele, só o juiz mesmo. E os locais que tem mais de uma vara, vai ter que ter um distribuidor. Por quê? Porque onde tem mais de uma vara, vai ter que ter uma pessoa que vai ter que ficar encaminhando os processos para as varas, de maneira que os juízes recebam processos, né, sem que um tenha mais processos do que o outro. E de maneira também imparcial. Daí,
Esse distribuidor ele é nomeado entre os servidores das varas daquele local, né? E tem que ser das varas do próprio TRT. Essa indicação é feita pelo presidente do TRT, inclusive, desse distribuidor. Hoje em dia, a figura do distribuidor ela já está em desuso, porque os processos são eletrônicos, e daí quando você protocola eletronicamente na distribuição eletrônica, né? Eletronicamente na distribuição eletrônica foi bom. Mas quando você faz o protocolo por meio do PJE, você já sai automaticamente você já sai com a distribuição feita pelo próprio sistema. Então não precisa mais de ter um distribuidor, via de regra, né? Lógico que você vai ter que ter ali um aparato para receber reclamações sem advogado e tudo mais. Mas distribuidor em si não precisa, porque o próprio sistema do PJE já faz a distribuição automática. Beleza? Nas varas cíveis, quando fosse o caso de não ter jurisdição trabalhista, a distribuição ficava por conta do artigo 716 da CLT, que dizia ali como que funcionaria essa distribuição nas varas cíveis. Beleza? Já na segunda instância, né, na primeira instância nós temos uma secretaria por vara, né? Na segunda instância nós temos um TRT. E aí, se é um TRT, não precisa ter mais de uma secretaria. Nós vamos ter apenas uma secretaria, né? E essa secretaria dos TRTs vai ter um secretário, que vai ser basicamente um escrivão ali, né? Daquela secretaria. Que vai ter a gratificação de função, e as funções dele são as mesmas do diretor da vara, né? Daquele que se equipararia ao escrivão, ok? Além das funções que o regimento interno impuser a ele. Beleza? O artigo 720 da CLT diz: competem aos secretários dos tribunais regionais as mesmas atribuições conferidas no artigo 712 aos secretários das juntas, né? No caso das varas, além das que lhes forem fixadas em regimento interno. Aí vejam, dos conselhos, né? Na verdade é dos tribunais mesmo, beleza? Não é conselho não, porque antigamente, quando a gente tinha Justiça do Trabalho como membro do Poder Executivo, nós tínhamos os Conselhos Regionais do Trabalho e Conselho Superior do Trabalho, que depois viraram os Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Por isso esse nome Conselhos aí também já está bastante fora de época, né? Bastante anacrônico aí. Beleza? Mas o fato é que a função do secretário do TRT é a mesma função dos secretários das varas mesmo, né? Além das funções que forem acometidas aí pelo regimento interno. E aí, por fim, nós temos os oficiais de justiça. E tem uma curiosidade bem interessante dos oficiais de justiça, que é o seguinte: o artigo 721 da CLT falava que nós poderíamos ter oficiais de justiça, que fariam ali cumprimento de mandados, né? Enfim, todas as funções de oficial de justiça, e também os oficiais de justiça avaliadores, que além desse cumprimento de mandado, também faria avaliação. Só que aí, se você parar para prestar atenção, a diferença de um para outro é que os avaliadores têm competência ali para fazer uma função a mais. Então, economicamente, não faz sentido existir esses dois. Basta que os tribunais contratem apenas oficiais de justiça avaliador, né? Porque aí eles já economizam uma grana, porque o cara já vai ter que fazer tudo mesmo. É por isso que hoje em dia só existe oficial de justiça avaliador. Inclusive os concursos de Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, né, só tem vaga para oficial de justiça avaliador. Oficial de justiça puro, só na CLT mesmo. Na prática não existe mais. Beleza? E outra curiosidade que a gente tem ainda sobre eles é o prazo de cumprimento de diligência, né? Porque assim, uma vez que eles recebem a diligência para ser cumprida, eles têm um prazo para cumprir. E o mais curioso é que esse prazo vocês provavelmente nunca viram em um ramo do direito. É o prazo de 9 dias, o prazo geral, né? É de 9 dias para eles cumprirem diligências. Isso, inclusive, que está constando aqui no parágrafo 2º do artigo 721. Nas localidades onde houver mais de uma vara, né, vamos ler correto, né, não é junta, vara, respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador, já vamos entender, né? É o oficial de justiça avaliador, porque não existe o outro mais, será transferida a outro oficial, sempre que, após o decurso de 9 dias, sem razões que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato. Quer dizer, eu vou ter que trocar de oficial sempre que ele não cumprir em 9 dias. Significa que o prazo dele é de 9 dias. Até porque ele também estaria sujeitando-se o serventuário às penalidades da lei. Quer dizer,
Se ele não cumprir 9 dias justificadamente, ele pode ser punido. Ok? Então, o prazo geral do oficial de justiça é de 9 dias. Agora, quando fosse para fazer avaliação, aí o prazo é de 10 dias. Tá? O artigo 721, no parágrafo 3º, ele faz a emissão ao artigo 888, que dá o prazo de 10 dias para avaliação. Beleza? Então, o oficial de justiça ele tem essa curiosidade. Ele tem um prazo geral de 9 dias e para avaliação, especificamente a avaliação, o prazo é de 10 dias. Outra curiosidade, como eu já falei para vocês, sobre os serventuários, muitas vezes os regimentos internos podem dispor de forma diversa da CLT. Daí nós temos locais, se eu não me engano, em Santa Catarina, por exemplo, o regimento interno fala que o prazo de oficial de justiça é de 15 dias. Osório, mas a CLT fala 9 e 10, né? Exato, mas o regimento falou 15, vamos seguir o regimento, por causa do artigo 96 da Constituição. Beleza? Então, quando o regimento dispuser de maneira diferente, a gente segue o regimento. Ok? E aí, para finalizar esse roteirinho, nós temos aqui também o Ministério Público do Trabalho. Para começo de conversa, pessoal, não é Ministério do Trabalho, hein? Ministério do Trabalho é parte do Poder Executivo, nem existe mais hoje, né? Hoje é uma pasta da Secretaria do Ministério da Economia, né? Que é a pasta da Secretaria do Trabalho, mas ele diz respeito ao Poder Executivo. O que nós estamos falando aqui é Ministério Público do Trabalho, ok? Que faz parte do Ministério Público da União, inclusive, ok? E aí nós vamos ter aqui como chefe do Ministério Público do Trabalho o Procurador-Geral do Trabalho, que é nomeado pelo Procurador-Geral da República. Tudo bem? Ele tem que ter mais de 35 anos de idade, mais de 5 anos de carreira para poder ser nomeado como Procurador-Geral do Trabalho. Essa nomeação dele, né, é uma nomeação política. Então, a gente já percebe que para você chegar a chefe do Ministério Público do Trabalho, você tem que ter relações políticas. Cargo de carreira mesmo, a gente vai ter 3 cargos, e esse Procurador-Geral do Trabalho é um cargo mais já político, embora seja o maior cargo do Ministério Público do Trabalho. Ok? O mandato desse chefe do MPT é de 2 anos e é permitida uma recondução apenas. A estrutura do Ministério Público do Trabalho está toda disposta na LOMAMP, né, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, artigo 85. Essa lei orgânica é uma lei complementar, número 75 de 93. O artigo 85 da LOMAMP vai falar sobre a estrutura do Ministério Público do Trabalho. E aí ali a gente vai poder entender que, de carreira mesmo, a pessoa que passa no concurso público para ser membro do Ministério Público do Trabalho, ele vai começar como procurador do trabalho, daí ele tem promoção por merecimento e antiguidade para procurador regional do trabalho, e daí ele tem mais uma promoção por merecimento e antiguidade para ser subprocurador-geral do trabalho. O procurador ele funciona perante as varas do trabalho, o procurador regional funciona perante os TRTs e o subprocurador-geral funciona perante o TST. Beleza? Então, o máximo que a pessoa chega na carreira sem depender de política é a subprocurador-geral. Politicamente, ele pode ser nomeado para Procurador-Geral do Trabalho. E aí ele vai ter que ser nomeado pelo Procurador-Geral da República. Ok? As funções do Ministério Público do Trabalho, elas são tanto no âmbito judicial quanto no âmbito extrajudicial, previstas também na lei complementar, que é a LOMAMP. Tá? Função judicial, ele vai funcionar tanto como custos legis, né, aquele fiscal da lei, quanto também como parte. Ele pode dar início a ações civis públicas, ele pode inclusive instaurar dissídio coletivo, naqueles casos de greve de atividade essencial, que está previsto ali no artigo 114, parágrafo 3º, essa função. Já tinha até comentado com vocês no momento anterior. Beleza? Mas ele também pode ter funções extrajudiciais, como apuração de delitos trabalhistas, né, por meio de inquérito civil, pode firmar TACs, né, aqueles termos de ajuste de conduta com empregadores, né, e a função dele, tanto judicial quanto extrajudicial, ela na verdade, ela não é uma função, né, elas são muitas funções, ele tem muita coisa para fiscalizar, mas com certeza um dos maiores trabalhos que o Ministério Público do Trabalho realiza é no combate ao trabalho em condições análogas a de escravo e também no combate à exploração infantil do trabalho, certo? Toda vez que tem menor na jogada, o Ministério Público costuma ir em cima, certo? Inclusive quando se trata de ação individual.
O Ministério Público do Trabalho ele acompanha ali, né? Porque uma das maiores atribuições que ele tem é realmente essa proteção ao menor e essa proteção também às relações de trabalho como um todo, e aí, com certeza, as funções trabalho em condições análogas à de escravo, realmente é algo que chama bastante atenção a atuação do Ministério Público do Trabalho. Beleza? No mais, era isso mesmo que eu queria falar com vocês na aula de hoje. E a gente fica por aqui, finalizando a organização da Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. A partir das próximas aulas, a gente já vai entrar propriamente em jurisdição e competência. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e que o Senhor nos acompanhe.